Salve, galera! Hoje é dia de resenha, é dia da gente fazer uma resenha sobre os ermos. Recentemente eu fiz um desempacotamento desse material e já li ao longo da semana e alguns fragmentos de horário que eu tinha, terminei de ler. Vou fazer uma resenha após leitura. Ainda não experimentei na prática o material, mas vai aqui resenha. Resenha geral, tá? Se você chegou agora, tá meio perdido, eu vou deixar aqui o link do unboxing desse material para você dar uma olhada de onde ele veio. Resumidamente, o que é isso? Esse é um suplemento que saiu no financiamento coletivo do Old Dragon 2, né? Eu não sei porque que eles não colocaram um 2 aqui, se ele é da linha 2, mas enfim. E esse eu peguei, foi o único material físico que eu peguei. É um material feito no tamanho A5, campanha de ermos. E o que tem nesse material? Vamos lá, ó. E se a viagem fosse parte da aventura? O guia de campanha Ermos traz todas as regras necessárias para tornar suas viagens e explorações mais excitantes do que nunca, em desafios novos e provocantes pelas terras selvagens do cenário de campanha. E se os aventureiros tiverem que planejar uma viagem exatamente como fazem para enfrentar uma masmorra? Então, no resumo, é o seguinte: você vai sair do ponto A ao ponto B. E se essa viagem, passando pela floresta, viajando alguns dias, você transformar ela também em desafio? Então você tem guias para isso. Eu vou colocar esse vídeo dentro da nossa série de Hexcrawling e você pode ver o vídeo 1 aqui. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver essa série, e esse é mais um XP da série. Então aqui ele traz, eu já li no vídeo do unboxing, né, toda essa estrutura. A gente vai agora destrinchar as regras para entender as aventuras, detalhes para acrescentar esses temas de navegação, exploração, temas próprios de grandes explorações como caça, pesca, descoberta de lugares, né? Um sistema simples e abrangente dentro da estrutura do Hexcrawling, um sistema para criação de civilizações perdidas aleatórias, que é bem legal, e uma tabela de geração aleatória de territórios selvagens, bem legal também. Então, beleza. Vamos lá, vamos para a resenha geral desse suplemento, que é o único livrinho físico que eu peguei do financiamento coletivo, embora eu tenha pegado os PDFs. Vamos lá. Primeiro, vamos repetir no unboxing os créditos, né? Esse material é do Antônio Sá Neto. Quem fez a edição foi ele mesmo e a Flávia Najar. A revisão a Flávia Najar. O Leon Rodrigues. O layout foi o próprio Sá e a Luísa. A capa, o Mike Zairos. Ilustrações, o JB Neto, o DeFord, e quem diagramou foi a Luísa. Eu já quero antecipar no layout, na diagramação, né, o Sá e a Luísa, mas eles, cara, o material é muito bem diagramado, é trabalho profissional, né, muito bem organizado. Eu que faço os fanzines. Se você não conhece os nossos fanzines, peguei um aqui para te mostrar, o nosso Hexploremos, né, por exemplo. Olha lá, eu que faço essa diagramação aqui, cara. E eu sei que dá muito trabalho ajustar a página, ajustar para o outro lado, e isso no material pequeno, né? Conforme você vai aumentando o volume, todos os livros deles, cara, muito bem diagramado, muito bem ilustrado, com ilustrações que encaixam muito bem para você não saltar conteúdo, né? Então, por exemplo, ó, castelos e fortes, para você poder não saltar, você põe uma arte adequada aqui. Esse trabalho é difícil de ser feito, é difícil de ser alinhado, e eu achei muito legal. Então, no geral, né, material A5 é muito bem feito, escolhas de cores, esse detalhe em foil. Então, cara, a galera tá de parabéns. E o conteúdo é muito legal, tá? Vamos fazer agora a resenha do conteúdo geral. Agradecimento eu já tinha lido, né, no unboxing. Então vamos lá. Primeiro ele começa dando uma introdução. Nessa introdução, ele comenta, né, de uma forma geral, de onde vem a inspiração, que é uma continuidade do Old Dragon e tal. Ele fala, ó, este livro é uma tentativa de expandir as regras já existentes no Old Dragon e trazer sobre as aventuras de Ermos, do tão celebrado Hexcrawling, criado e estimulado pelos suplementos extraoficiais da Jude's Guild. Aqui, esse ponto aqui eu discordo dele, tá? Porque o Hexcrawling, ele já foi oferecido no D&D 0 pelo Gygax, que orientava você a ir no Outdoor Survival. Então eu não sei se foi questão de direitos autorais, se não podia citar o jogo, eu não sei. Mas na verdade ele não foi criado,
né? Ele não foi criado e estimulado pela Judes Guild. O Hexcrawler vem do D&D 0, que vem de um jogo de tabuleiro em que o Gygax orienta você a ir no Outdoor Survival. Eu já falei disso aqui na nossa série, né? Que inclusive toda essa estrutura de pontos de viagem, pontos de terreno, vem desse tabuleiro. Mas talvez seja questão de direitos autorais, por isso que ele talvez não pôs aqui. Isso eu não sei, essa parte burocrática eu não entendo nada. Aproveitamos para deixar entendido que muitas novas... Aí aqui ele fala sobre o alinhamento, eu vou falar sobre isso aqui, tá? O alinhamento desse livro com o sistema original, que ele não é tão amarrado assim, o que para mim foi uma vantagem. Mas ele fala, ó, o que é um ermo, ele resume aqui, eu já li no resenha, mas eu vou ler aqui, cara. Vocês não estão com pressa, vamos junto. Procurando o significado puro da palavra, ermo é um lugar inabitado, isolado, afastado por essência da civilização, onde não há ninguém inóspito, sossegado e selvagem. Neste livro, cobriremos o máximo de assuntos que dizem respeito a este lugar. No fim, você terá muita ferramenta à mão para criar aventuras tão desafiadoras a céu aberto quanto as que já cria nos confins das escuras masmorras. Aí ele fala aqui, ó. Muitas dessas regras já foram mostradas no livro básico. Algumas poderão ser levemente diferentes, isso é normal. O guia de campanhas traz um conjunto de regras completamente complementar e mais detalhado do que os outros livros. Se você ficar em dúvida, consulte seu mestre. Então, olha só. O primeiro capítulo é Conhecendo os Ermos. Isso é bem legal. Opa, rolou um ciclone. Eu nem tô no Rio Grande do Sul e já rolou um ciclone, hein? Vocês viram aí, né? Como é que tremeu tudo. Aqui ele apresenta geral o que é um ermo e a hierarquia de terrenos, que eu achei bem legal, né? Então, se você tem uma região que está sobreposta, que é uma área de transição, você tem uma regra de hierarquia. Então, se nessa região tem, por exemplo, uma floresta, mas é uma geleira, você vai tratar essa região como geleira, né? Se você tem um pântano, por exemplo, mas esse pântano é montanhoso, ele tem algumas colinas, mas ainda assim, se bem que pântano montanhoso é duro, mas vamos supor, se você tem colinas, e nessas colinas elas são desérticas, você vai tratar como deserto, porque o deserto sobrepõe. Bem legal, tá uma estruturinha de hierarquia. E aí ele destrincha o que é cada terreno, pântano, geleira, floresta, planície. Ele destrincha esses terrenos principais, ele até comenta que existem mais tipos de terreno, mas você pode generalizar, ele dá até exemplo. Ó. Que tipo de terreno, por exemplo, é uma colina? Perdi. Tinha um lugar que ele dava um exemplo, acho que não é aqui. Aqui, ó, por exemplo, planície. As formas mais comuns são campos, campinas, cerrados, pampas, savanas, pradarias, estepes. Então significa que a planície, ela está generalizando toda essa galera. Você não precisa customizar tanto, lembrando que eu já disse que, de uma forma geral, o jogo que eu jogo, que é a proposta que eu abordo de forma geral aqui no canal, é uma proposta de simulação fantástica, né? Você fazendo uma simulação, uma projeção na fantasia. Mas é importante você ter uma descrição, uma distinção entre o simulacionismo profundo e o que é fluido, o que é ágil. Então, em alguns momentos, em vários momentos, você generaliza para ficar fácil gerir, né? O lance de rodada, de turno, ou generalização de terreno. Então, estou totalmente de acordo. Aí ele apresenta as estações, né, os diferentes climas, e aí ele simplifica também em alguns casos, né? Resumidamente, em polar, subártico, temperado, subtropical e tropical, bem legal. E aí aqui ele fez uma proposta que eu gostei bem, tá? Mas eu tenho que refletir mais, que é o seguinte. Ele apresenta aqui para você, você vai pegar a estação do ano, primavera, verão, outono ou inverno, vai rolar 2d6 e ele já vai te dar na tabela a temperatura e o tipo, e como vai estar o tempo, a modificação do tempo, a condição, de acordo com cada clima. Então vou pegar o exemplo aqui que eu mestrei muito tempo a Ilha do Pavor, né, o The Isle of Dread, e eu usei uma tabelinha parecida com essa. Mas só que eu fazia, o que eu fazia? Que isso aqui, eu vou refletir sobre essa. Eu rolava a temperatura baseada na estação, rolava a temperatura com os dados, depois rolava, então eu fazia separado, né, rolava a condição. Aqui ele já aglutina os dois, mas ele põe uma observação, ó, por exemplo. Se você desejar criar uma variação de temperatura média, a cada dia você joga um D10 e some o valor. Isso para o tropical. Cada um tem um. Sumir, subtrair ou somar, né? Esse ajuste aqui é interessante. Então imagina que você está rolando no verão e saiu lá a média. Você tirou 7 no verão. Então é um verão tempestuoso, é uma chuva leve, tá 30 graus. Aí você rola o D10 e soma. Você tirou 5 lá, então na verdade é 35 graus, né?
Então, eu achei bem interessante essa ideia de aglutinar a temperatura ao tempo, fica mais fácil. E é muito rápido, tá? Imagina que você vai sentar para mestrar 10 minutinhos, 5 minutinhos antes, você gera uns 3 dias. É sempre cruzado, tá? Então, por exemplo, se ontem fez um tempo aberto, você rolou aqui. Aí fez um tempo bom. Se ontem foi tempo bom, depois você vai rolar aqui, né? Ontem fez tempo bom, você vai rolar aqui. Então isso é interessante, tá? Isso é bem interessante você ter essa relação do ontem, mas eu preciso refletir mais sobre esse cruzamento, as probabilidades mudam, mas eu gostei. No geral, gostei. Fica uma tabela limpa, uma tabela só, com as variações de tempo. Então, se tiver na primavera, ó, é 30 graus. Imagina que você tirou 2. É uma tempestade, né? Só que se tiver na primavera é 30 graus, se tiver no outono é 25 graus. Até a variação de temperatura já é dada aqui. Então, curti. Vamos ver se na prática muda muito, mas eu gostei, tá? Beleza, aí ele destrincha esses tempos, né? O que é um tempo bom, qual é o efeito do nublado, ventania, o que isso impacta. Ele traz aqui um destrinchado em relação ao jogo e depois uma tabela em relação a roupas. Eu uso na Terra de Gigantes uma bem mais simples, é o lance de você estar bem equipado, né, para viagens, com uma roupa do Farroupilhas, que já é uma capa de frio, um saco de dormir junto com uma capa. Mas gostei também dessa ideia, eu vou refletir. Eu não sei se isso deixaria o jogo ainda mais, com mais anotações, né, mais necessidade de consultas e anotações, não tenho certeza. Mas para uma proposta em que o ermo é um desafio, são desafios mundanos interessantes. Então eu gostei de ter essa tabela, eu vou refletir mais sobre ela. E ele traz as propostas de hipotermia e hipertermia em relação a cada um. Reparem que eu vou fazer uma observação aqui em relação a essa ideia, olha só. Então, os efeitos adicionais de hipotermia são devastadores. O personagem perde 3 pontos no seu movimento e, além disso, ou seja, a fadiga interfere em movimento, que é igual que eu fiz no D20 de RPG, né? Cada ponto de fadiga você perde 10 pés de movimento, já está simplificado ali. Eu acho que dá no mesmo aqui no caso dele. E pera aí que eu vou ter que espirrar, que eu tô... pera aí, segura aí. Foi mal! E aí é o seguinte, não vou cortar isso do vídeo não, tá? Isso vai. É tudo a ver, a fadiga perde 10 pés, né, de movimento. Se tivesse fatigado, dá no mesmo. Mas olha que curioso, esse lance de perder movimento e ele colocar a chance em 6 de você, pela exposição ao frio, sofrer congelamento em algumas das extremidades, não tem nenhuma relação com o sistema deles, né? Por um lado é legal, porque isso significa que todo livro é montado com esse tipo de arbitragem, com chance em 6, chance em 12, chance em... E o lado legal disso é que isso deixa esse material bem mais system neutral, né? Ou seja, neutro de sistema. Ele é livre para você flutuar e jogar. Eu posso pegar o DCC e usar isso aqui como ideia, né? O DCC não tem regra de hexcrawling, pega aí, é legal. Agora, eu não faria uma chance em 6, porque nesse caso eu preferiria fazer uma salvaguarda, né? Se eu tiver com D20 de RPG, o caso de hipotermia ou hipertermia eu faço por salvaguarda, né? Salvaguarda contra a morte, que é uma simplificação desses efeitos, né, do organismo. Então, doença, hipotermia, esse tipo de coisa. Mas achei legal ele colocar essa proposta aqui e vale para você refletir, você pode fazer ajuste, não tem problema nenhum, né? Então, muito legal. Aí é o seguinte, vamos avançar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Viajando pelos ermos. Então, aqui ele traz a ideia de contagem pelo tempo, que é idêntica que eu uso, né, no Terra de Gigantes. São 4 períodos, manhã, tarde, noite e madrugada, de 6 horas cada período. E é muito curioso, cara. Eu não sei se ele pensou parecido, se ele tá fazendo a campanha. Eu tinha começado com um hexágono de 5 milhas, que é parecido com o de 6, né? Mas eu uso de 5 pela referência do Outdoor Survival. E eu vi que os fragmentos estavam muito grandes, eu preferi diminuir o hexágono à metade para ficar de 3 milhas. E cada fragmento de 1 milha. Ele fez igualzinho, ó. O dele é 6 quilômetros. E cada fragmento dá 2 km. Se você simplificar, porque 1 milha são 1,6 km. Mas eu oriento no D20 que você simplifique e use 2, né? Deixa eu ver se eu oriento isso aqui. Eu acho que eu oriento, cara. E, cara, esse vídeo aqui vai 1 hora de vídeo. É bom que a gente vai trocando ideia aí um tempão. Mas em algum lugar eu oriento, cara. Se você for usar quilômetro, eu acho que eu não vou achar isso aqui, não.
Mas eu repito aqui, né? Se você vai usar quilômetro e tá usando um material em milha, eu acho que é mais fácil você dobrar, tá? Para não tem problema aquele negócio da simulação e do fácil. Faz o que é fácil para você poder jogar, né? Não cria problema desnecessário ficar fazendo conta quebrada. É por isso que eu não gosto de quando você pega as grades do D&D clássico que estão em 10 pés, que estão em 5 pés, e você coloca 1,5, né? A sua conta vai ficar toda quebrada, fica difícil de mestrar, então não traduz, né? Não traduz não, porque isso não é tradução, porque unidade é unidade, né? A unidade que eles usam. Mas eu acho que tem que seguir o fluido. Gostei que ele colocou aqui 6 e 2, que não fica quebrado, né? Cada fragmento é 2, então quer usar quilômetros, usa um número redondo. Cara, eu já me perdi onde eu tava. Onde que eu tava, cara? Eu tava falando do hexágono, né? Aqui, viagem pelos ermos. Então, beleza. Gostei muito que ele fez isso, então para usar quilômetro eu usaria sim também. Aí, cara, o que mais ele coloca aqui? Aí ele traz uma proposta de pontos de jornada que é muito parecido com a estrutura, né, que eu apresentava no Outdoor Survival. Mas nesse caso aqui pelo movimento do menor, que é o padrão do D&D clássico. Então, muito alinhado com o Old School, ó. O que ele fala aqui, ó? Os pontos de jornada são calculados pelo grupo inteiro, né? Mas você vai pegar o personagem que tem menor ponto de jornada, menor movimento. Então, olha o exemplo que ele dá. Tem um elfo a pé que tem um movimento 9, tem um cara a cavalo com movimento 12 e um halfling a pé com movimento 6. Isso significa que o grupo tem 6 pontos de jornada. Tudo bem, o grupo pode se reorganizar, pode pôr o halfling no cavalo e tal, para ficar com o movimento 9. Mas é um movimento do mais lento, a não ser que você queira se separar. É legal. Aí você tem o gasto do ponto de jornada, ou seja, se você vai viajar, você gasta em relação ao Rex. Olha como é que é parecido com o que a gente propõe no nosso dossiê. É bem legal, cara, bem legal. Se você for descansar, você gasta pontos de jornada, né? E aí você vai gastando esses pontos de jornada para você passar o dia, né? Para você viajar, para você explorar, para você acampar, para você, né, se você for fazer outra atividade, você vai variar. E aqui tem o custo dos terrenos. Olha como é que é idêntico ao do Outdoor Survival, né? Vai lá ver no nosso vídeo. Então, montanha, pântano, geleira, deserto, e aí você vai gastando. E aí isso significa o número de viagens que você faz por dia. Então, bem legal, bem legal. Aí é o seguinte, ele tem aqui a viagem, ele vai destrinchando, né, como é que funciona a marcha. Eu vou dar uma cortada aqui para o vídeo não ficar tão grande, mas no geral ele coloca aqui a navegação, né, o redutor da navegação por terreno, a questão de visibilidade, que é super útil. Viajar à noite, de madrugada, você não vai ver nada, você não sabe direito para onde você está indo. Então tem esses riscos, né? Aí tem a regra do acampamento. Ó. Algumas coisas arranham com o meu jeito de jogar, mas acho que tá tudo certo, não tem problema com isso, por exemplo. Você faz quando você vai acampar, você faz um teste de acampamento, que é simplesmente rolar um D6. Fica na sorte, né? Puramente sorte. Se você tirar 6, por exemplo, é um acampamento perigoso. Aí você vai rolar um dado. Ó, se tirar um acampamento perigoso, você vai rolar um D4. Se tirar um acampamento normal, você vai rolar um D6. E se tirar um acampamento seguro, você vai rolar um D12. Isso significa que tem muito mais chance de nada acontecer no acampamento seguro. Mas isso é sorte dependente, né? É simplesmente aleatório. O que eu tenho feito é, dentro da ficção, naquela conversa, naquele diálogo de construção narrativa, a gente avalia se o grupo está investindo tempo e escolhe um lugar mais seguro para acampar. Eu já abordo numa tabela de encontro aleatório com muito menos chance, né? Mas acho legal ter aqui, vale para a gente refletir, vale para testar, né? Para explorar, mas a minha análise é que simplesmente quando o grupo for acampar e rolar isso na sorte aleatória, mas por que ele deixa a sorte aleatória? Porque ele traz para o sistema agora que o grupo com Ranger de nível 6 ou mais, ou Druida de nível 3 ou mais, sempre faz acampamento seguro. Então a ideia é de você ter um guia, né? Mas aí já está resolvendo pela classe, né? Então beleza, vamos viajar pelo ermo, nós temos que ter Druida. Ou temos que ter um Ranger de nível alto, um Aragorn. Nunca vai fazer acampamento seguro. Beleza, vale a reflexão, né? Aí tem os efeitos, tem chance de espalhar fogo pela mata, tem uma bem legal, né? Os animais que tem, aqui é a carga, né? Ó, animais de viagem, se você estiver carregando, se você tiver um cavalo de tração, um pônei, quanto que ele consegue carregar,
se ele puxa veículo, quanto que ele consome de ração. Então é bem legal. Os alimentos, né, a pastagem, ó, se você está carregando animal, ó, caso haja vegetação disponível, eles podem trocar uma ração por hora de pastagem, desde que também haja água à vontade. Bem legal essas orientações aqui, que melhoram, aprofundam essa proposta de viagem pelos ermos, né? Então eu gosto muito, acho muito útil. Aí tem várias abordagens, se eu for caçar, forragear, tem todas as regrinhas aqui, né? Alimentos forrageados, olha lá, tudo chance em 6, então não tem teste de atributo, né? Isso é legal, ó. Para quem tá viciado em teste de atributo, tudo bem, trocar o teste de atributo por chance em 6, mas aí a diferença é que fica todo mundo igual. Não importa o seu atributo, isso melhora o jogo para personagem ordinário. Eu ainda tenho investido mais no player skill, né? Como a galera vai fazer, que eu acho que é mais legal, mas já é um caminho que você descola do teste de atributo, e isso significa que fica menos dependente daquela geração aleatória no começo do jogo, o que para mim é uma vantagem para você estimular a jogar com personagem ordinário, com personagem com números ruins. Mas não vou entrar nessa, não é um vídeo sobre isso, né? Aí beleza, tem todas essas regras aqui, procurar água, aí ele entra na parte de encontros e combates, né? Como que as chances de encontros por terreno, que eu também faço a mesma coisa, eu flutuo o dado na cadeia poliédrica do D&D clássico, baseado no terreno, e aí ele traz, né, que se você, olha que legal, se estiver combatendo, por exemplo, numa tempestade, se você for soltar uma magia numa tempestade, pode ser congelado normalmente? Aqui não, no DVD de RPG você não pode conjurar magia no meio da tempestade não, meu filho. O buraco é mais embaixo. Tem que achar um abrigo, alguma coisa, então tem chance da magia falhar. Não sei, vou pensar. Mas a gente faz assim, tá? Só se você for superior ao círculo. Se você domina magia de círculos mais altas de primeiro, não. Mas beleza, no meio da tempestade. Combate montado, né? Como é que funciona essa regrinha? Se a montaria é treinada, se ela não é treinada. É bem legal, eu acho que vale a leitura aí para você até, mesmo se você não for usar igual, para você refletir no seu combate full, né? Aí ele traz no capítulo 4 o coração desse jogar, que é o hexcrawling. Depois que você está amadurecido em todo o livro, né, até aqui, você como vai colocar em prática. Ele orienta tanto você aí no sistema deles, no cenário deles, no Herói de Valância, ou você gerar o seu, usar o seu, né? Como você cria um hexcrawling tem muito a ver com o estilo de jogo sandbox, sob demanda, né? Aí ele vai estruturar esse jogo nesse capítulo aqui, com as ações de viagem, tem a ver lá, mas ele amarra na ideia do teste de navegação, que é mais uma vez o que eu não faço. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele fala assim, mas se você fizer uma navegação controlada, não precisa fazer o teste. Aí é legal, né? Ou seja, se a galera já fazer uma marcha acelerada, alguma coisa assim que não tem um controle total, não tem visibilidade, aí você joga o dado, cruza com a dificuldade do terreno e vê se tem sucesso ou falha, e aí avalia. Isso é legal. Aí ele traz aqui a relação do movimento com cada terreno, as periculosidades. Aí aqui ele traz uma descoberta, olha aqui, mais isso aqui eu acho que vale a pena investir um tempinho, então o tempo vai ficar muito grande, mas tudo bem. Eu ponto o dedo aqui porque é aqui que fica o meu corredor de tempo para eu ver. O teste de exploração, olha o que ele faz. Existe uma chance em 6 de algo ser descoberto no Rex. Essa descoberta pode ser de qualquer coisa além do terreno da topografia comum. Então, o que significa isso? Que se tiver ali um covil, se tiver um castelo, por exemplo, você vai rolar um dado, com 1 em 6 você descobre aquilo no terreno. E você pode investir mais tempo para tentar de novo. Isso é diretamente alinhado àquela chance de você encontrar portas secretas, encontrar uma armadilha no D&D clássico. Então tá alinhado com o chassi descrito no Old School, né? Mas é uma interpretação ao pé da letra que eu já limpei. Porque como que eu faço, né? Isso eu tô falando para minha mesa, tá? Se tem, vou dar um exemplo, se tem, por exemplo, um covil de bandidos atrás da cachoeira, é um gatilho, ele tá atrás da cachoeira, você vai descobrir isso se você for olhar atrás da cachoeira, ponto final, não vou rolar dado nenhum. Agora, pode ser que se você num encontro aleatório, na tabelinha de encontro aleatório tem ali, por exemplo, os bandidos, se você subjugar, interrogar um bandido, ou no encontro aleatório tem vestígios, achar as pegadas,
pode ser que num encontro aleatório ali você acabe buscando vestígios, interrogando alguém, informações para descobrir esse segredo. Fora isso, você tem que ir lá olhar atrás da cachoeira, ponto final, né? Você não vai achar nesse tipo de procura com chance aleatória, como eu tenho jogado. Mas isso aqui está descrito nos D&Ds clássicos, então tem toda uma relação. O Ozzy, por exemplo, tem essa estrutura de achar portas, achar coisas no terreno, então tá alinhado, tá? Mas não é a reflexão que eu tenho feito no jogo que eu faço. Aí ele começa a colocar aqui o que pode ser isso, né? Um covil, um castelo e tal. E aí vem um gerador dessas descobertas, ó, uma coisa ancestral. Pode ser uma relíquia, pode ser uma ruína. E você vai rolar um gerador super legal. Né? Você pode, por exemplo, ó, gerou um 4, é um forte, mas esse forte é uma mansão. Esse tipo é um forte, né? E o que tem ali? Se for uma vila, se for uma cidadela, ele vai ter algumas casas. Então você vai gerando o que foi encontrado ali. Muito legal, né? Aí você pode encontrar objetos, né? Vestígios, detalhando, pode ser uma fonte d'água, né? E se for uma fonte d'água, pode ser água potável, pode ser uma água contaminada com algum tipo de doença, pode ser uma água envenenada. Bem interessante, cara, muito legal, né? Vários geradores, tem mágico, covil de monstros. Aí ele coloca aqui gerador de dungeons, né? De masmorras, tocas, cavernas. Olha que legal, bem legal. E aí, então tem vários, né, os rios, determinando os rios. Olha que legal, se o rio, um rio, por exemplo, que recebe um afluente, que tem cachoeira. Então são geradores bem interessantes. Eu tenho que refletir, explorar mais para poder, de forma mais profunda, fazer uma crítica sobre isso. Mas na leitura da semana eu gostei bem desses geradores, achei bem interessante. E aí tem esses castelos nessa ilha, esse é um forte, detalhando o castelo e forte, ó, vários templos e santuários. Então tem o nome, ocupação, deuses antigos. Gerar nome dos deuses antigos, você joga um D6, ó, por exemplo, tirou 5. Então você vai pegar o B mais C mais A. Então vai ser Tus, B, Tus, mais C, Cum, mais Akar. Tuns Kunkar é o nome do seu deus. Tirou um 2, é B mais C. Kampuk. Bem legal, cara, bem legal. E você pode também, né, B mais C, você rola um D6 aqui, e soma para gerar mais aleatório ainda. Muito útil, cara. Gerador de civilizações, né? Que tipo de civilização tem ali, tá vendo? Quantos habitantes tem? Então, cara, você vai gerar aleatório isso, né, na preparação do jogo. Detalhando povoados. Aí ele traz os guardiões, naquele covil que você gerou. É um covil de um dragão? É um covil de um etim? É um covil de um efrit, né? Então, bem interessante. Aí tem os perigos naturais, que é super alinhado com o hexcrawling, né? São alagados, altitude, areia movediça, que efeitos isso traz no jogo, né? Avalanches. Bem legal. Espinheiros, ó, fontes termais, fosso de areia. Então tem esses incêndios na floresta, uma maré repentina, uma miragem, uma tempestade de areia, com artes super legais, bem no estilo old school. Então gostei, tá? Tabelas de encontro. E aí no final aqui ele coloca uma tabela de encontro geral, né? Baseado em nível, o que você pode encontrar. Bem parecido com a tabela de encontro de dungeon, aqui é de subterrâneo, inclusive é de dungeon, né? Nesses covis que você gera, então ele repete. Não, tem de todas, na verdade. Tem de dungeon, né, de subterrâneos. Aí tem de planície, de colinas. Um grande gerador de montanha, de pântano, que tem uma relação direta. Se você não viu, vê lá. Eu vou deixar aqui uma coisa de conjuntura. Eu fiz uma série para você gerar essas regiões usando essas tabelas. Eu fiz com a Cyclopédia. Bem legal, cara. Ele fecha com essas tabelas genéricas de geradores. Aí tem o desenho dos ermos, né? Gerais, ó, muito legal. Bem, parece que foi feito à mão. Acho que deve ter sido feito à mão, inclusive. Muito charmoso. E o índice remissivo. E é isso, cara. Eu achei, no geral, muito legal, né? Tem óbvio, como tudo, tem coisas que você é mais alinhado, menos alinhado, mas achei um XP super útil em português. Fácil de ler, você lê num tapa. Se tiver uma tarde aí, você mata num tapa. Eu fui lendo um pouquinho cada dia, nos pedacinhos que eu achei, mas achei um XP super útil. E é isso aí. Vai!